Bem, muito bom dia a todos aí, a você que está aí do outro lado da tela. Aqui uma coisa muito top que é o coeficiente Fourier. Quando a gente quer projetar um vetor sobre outro, ver a componente. Então, por exemplo, se este vetor aqui é o V e este vetor aqui é o W, se você quer ver a parte do W que fica na direção do V, então você quer ver aqui a projeção ortogonal, quer dizer, fazendo 90 graus de W em relação a V, você vai calcular o coeficiente de Fourier de W em relação a V. Então este aqui é o que é o W paralelo ao V. Então falo W paralelo. Então aqui no caso é o que está sendo chamado de XI, não de W paralelo. Então este aqui é o XI. Este é o coeficiente, porque a gente pega, às vezes pode falar assim, por exemplo, uma força que atua num elemento, numa estrutura. Então você tem aqui, por exemplo, assim, uma viga, e aqui eu tenho uma carga, né? No telhado é assim, na tesoura que fala, só que aqui eu pus para lá, mas aqui é para cá, chega uma carga inclinada. Eu preciso, para fazer os dimensionamentos da viga, eu preciso da componente a 90 graus que chega aqui, que tende a cortar a viga, o F perpendicular, e eu preciso também do F aqui, que fica normal a seção reta da viga do F paralelo, para fazer os dimensionamentos, porque o que tende a cortar tende também a fletir, flexionar igual a vareta de papagaio se atuar no meio, mas sendo aqui na ponta é diferente. E a parte paralela que tende aqui a ou comprimir ou tracionar, no caso aqui é tracionar. Então a gente sempre precisa disso, então isso chama coeficientes de Fourier. Então o que é esse XI? Esse é o coeficiente de Fourier de W em relação a V. É muito fácil, como a gente viu agora há pouco, produto interno, nós vamos fazer o produto interno, só que no caso aí vamos fazer o produto interno usual. Vamos pegar dois exemplos aqui, deixa eu copiar aqui o exemplo. Então nós vamos pegar aqui, a ideia é bem simples, eu tenho uma base que é composta por esses dois vetores. Veja que não é a base, portanto, de René Descartes, I, J e K, X, Y, Z. É uma base diferente. E eu quero escrever o vetor 2 e 3 nesta base beta. Então eu vou precisar achar os coeficientes de Fourier. Como eu tenho dois vetores, um coeficiente Fourier é multiplicado por esse primeiro vetor e o outro coeficiente Fourier é multiplicado pelo segundo vetor desta base beta. Então eu quero escrever esse vetor nesta base, porque 2 e 3 é na base cartesiana, I, J e K, X, Y. X é 2, Y é 3. Agora eu quero escrever em termos desta base. Então esse X, essa combinação linear desses dois vetores, os coeficientes, quer dizer,
qual é a componente do vetor 2 e 3 nesse. Então aqui um dourado é o V. Então eu vou até mudar a cor dele para a gente fazer esse primeiro exemplo aqui. Então aqui o V, esse aqui. Então vamos primeiro fazer o x1. Então vai lá. x1. Então conforme diz aqui, o produto interno de W com V. O W aqui é o 2 e 3. Então veja, eu vou pôr aqui o 2 e 3 multiplicado internamente com o vetor V, que no caso aí é esse verde aí, que é o primeiro vetor da base. E eu divido pelo produto interno de V com V. Aqui é que surge, logicamente, a gente olha, eu mesmo ontem estava nervoso, porque a gente fica nervoso quando olha as coisas desses livros aí e não consegue entender, porque o autor às vezes não escreve direito a coisa, não detalha, e fica difícil às vezes de ler. Então é lógico que aqui, para eu fazer a projeção de W em V, é só fazer isso aqui. Mas eu preciso, na verdade, escrever quem é o vetor mesmo, não o valor dessa projeção. Então a gente é acostumado a fazer o que? Primeiro a gente calcula o módulo do V, obtendo o vetor direção da direção V, é um versor, vetor unitário. Tendo o vetor unitário, você fazendo o produto escalar de W com UV, você obtém esse valor aqui, porque fazer W escalar V, você não obtém este valor. Você tem a mistura do módulo dele aqui embutido. Então, para tirar esse tamanho do V, a influência do tamanho do V, fazer o produto interno, tem que dividir primeiro pelo módulo. Você tem um vetor direção, é unitário. Mas aqui não é feito assim. Depois que encontrar essa coisa do coordenada, o 2 e 3 escrito nessa base beta, se você quiser fazer com que esses vetores aí sejam unitários, você faz depois. Então aqui você faz os coeficientes Fourier, não é encontrar o vetor propriamente, certo? Então precisa tomar esse cuidado. Por isso é que aqui tem o V escalar V, V multiplicado internamente com V mesmo, e que dividindo pelo módulo pareceria raiz, mas aí você tem só o valor do x e ainda teria que multiplicar pelo próprio UV aqui, que é o V dividido pelo módulo dele. E aí módulo aqui, acaba ficando só o produto interno dele com ele mesmo, porque módulo é raiz quadrada do produto interno dele com ele mesmo. Então, salvo esta pequena confusão que a gente faz aí, ou fica meio por fazer. Então, produto interno 2 com 1 vai dar 2. Olha lá, 2 vezes 1. E agora, produto interno é x com x, agora y com 3 vezes 1. E aqui é também o produto interno dele com ele mesmo. Então, 1, esse 1 aqui vezes esse 1. E esse 1 vezes esse 1 aqui é o produto interno. Então 1 vezes 1 mais 1 vezes 1. E em cima nós temos 2 e 3 dá 5. E embaixo nós temos 1 e 1 dá 2. Então 5 meios vai ser aqui o coeficiente Fourier x1. Agora vamos para o x2. Se o x1 é isso, o x2 é só pegar, eu vou trocar a cor aqui, vou colocar em azul esse segundo vetor aqui da base. Nós vamos achar a componente desse vetor 2, 3 na direção deste vetor aqui da base, aqui dessa base beta. Então isso é achar o coeficiente Fourier, que é obtido pelo produto interno. Então é o coeficiente Fourier de W em relação a V. Então nós vamos fazer o W que é o 2 e 3 e o V agora é esse menos 1 e 1. Então vamos obter agora o x2.
Bem, como está escrito aqui, produto interno de W com V. Então, W é o 2 e 3, que é o vetor que você quer escrever nessa nova base, nessa base beta. Então, você tem que fazer o quê? A combinação linear dos dois vetores da base. E para encontrar o número, quer dizer, o coeficiente, quantas partes desse? 3 de farinha, 1 de água, 3 de areia, 1 de cimento. Então, esse 3, esse 1, essa proporção é o coeficiente Fourier. É fácil demais, tudo isso aqui é fácil mesmo. Só tem que entrar na manha com calma, fazendo aí, mas tudo é tranquilo. E aqui, menos agora, olha lá, se você erra de uma cópia, como eu mesmo errei há pouco aí, no outro vídeo aí, copiou errado, é o que chama de erro grosseiro, quando a gente copia errado. Vamos lá então. Produto interno, eu vou marcar aqui para facilitar. 2 com menos 1, então vai dar menos 2. E agora, este, como estou com cor diferente, vou cruzar esse com esse. Então, 3 vezes 1. Isso no numerador. E no denominador, produto interno, menos 1 com menos 1. Então, vai dar mais 1. E aqui, 1 com 1 dá mais 1. Então, agora nós vamos ficar com o seguinte coeficiente Fourier de W em relação a V. Quer dizer, de 2 e 3 em relação a menos 1 e 1. São as proporções. 2 menos 1 dá menos 2. Menos 2 com o 3 aqui dá 1. E embaixo dá 2. Portanto, o coeficiente Fourier de 2 e 3 do vetor vermelho aqui em relação a esse vetor azul é meio. E agora, portanto, nós vamos escrever que o vetor 2 e 3, escrito nessa base beta, é o vetor 2 e 3, escrito nessa base beta, então é o x1, 5 meios, multiplicado pelo vetor 1 e 1, mais x2, que é o coeficiente Fourier de vetor vermelho em relação ao azul. Então, x2 multiplicado pelo azul, menos 1 e 1. Então, agora vamos desenvolver isso aqui. 5 meios aqui, porque tem que fazer aqui 5 meios mais o meio vezes menos 1. Então, 5 meios menos meio dá 4 meios. 4 meios na próxima passagem vai ser 2. E agora aqui, esses 5 meios aqui, você faz aqui esses 5 meios, mais o meio vezes 1. 5 meios mais meio dá 6 meios. E 6 meios na próxima passagem é 3. Então voltamos para o 2 e o 3. Então está confirmado. Agora quer dizer, o vetor aqui 2 e 3 escrito nessa base beta, não é pegar e pôr aqui, fazer o que a gente fez aqui, foi só para verificar que caiu nele mesmo. Então esse 5 meio, esse meio está certo. Então isso aqui foi para verificar. Verifique se x1 e x2 estão corretos. Agora, como é que eu escrevo o vetor 2 e 3 na base dourada beta? Você coloca aqui a base beta. É só e pura e simplesmente o vetor dado pelos coeficientes Fourier, x1 e x2. Então aqui você escreve, pode pôr
na forma de uma matriz coluna ou de matriz linha, e tanto faz, né? Aqui estava 1 e 1, né? Então pode pôr aí 5 meios, que é o x1, e meio, que é o x2. Então, escrito na base beta, esse vetor 2, 3 é o vetor 5 meios e meio. 5 meio é a coordenada, então os coeficientes de Fourier são as coordenadas de um vetor qualquer numa base qualquer. Então, um vetor 2 e 3 numa base beta qualquer, essa base dourada que foi colocada aqui. Show de bola!